Que alegria! Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Janine Dourado. A Janine é minha amiga pessoal, aluna da formação Terapeutas do Inconsciente, e nós combinamos de bater um papo. O tema é Resgatando a Vida a Dois. Sabe por que nós combinamos isso? A Janine trouxe alguns desafios que os casais estão enfrentando. E aí é um papo entre amigas que também, né? A Janine logo é uma terapeuta, vai fazer parte aqui do time. E eu espero verdadeiramente que esse bate-papo seja bem útil para a sua vida. Então eu quero desafiar você a compartilhar esse áudio, esse vídeo, com todas as pessoas que você conhece que merecem estar num relacionamento de casal próspero. Tá bom? Deixa aqui seu comentário que eu quero saber que tanto essas informações foram úteis para a sua vida. Seja muito bem-vindo a esse momento especial pra gente. Que legal, Mirella. Uma honra muito grande participar com você desse podcast. Meu pai costuma falar pra mim que você é minha guru. Ele fala pra mim. Pergunta lá o que seu guru falou. O que seu guru acha disso. Mas nesse momento aqui, eu trago uma preocupação muito grande, que são os casais desfeitos nessa faixa dos 40. Não sei se é porque eu estou nos 40 anos e percebo hoje realmente as pessoas que não conseguem continuar seu relacionamento, 15 anos, 18 anos, quando você vê, acabou. Inclusive o meu, né? Eu tô falando por experiência própria. A gente já trabalhou sobre isso, pelo motivo que o meu acabou, mas o que me preocupa é que as pessoas não têm conhecimento. E eu quero saber o porquê que esses relacionamentos não estão durando. Bom, é importante a gente comentar que é mais natural que você enxergue a faixa etária que você está. Sim. Isso é bem natural, você mesmo pontuou. Mas não é só isso, sabe, Janine? De fato, é assustador você pensar que os casais conseguem ficar juntos por 15, 20, 30 anos e de repente se separam. Aí você pergunta assim, por que aconteceu? E a pessoa diz, não deu certo. Como que não deu certo? Deu certo, deu né? Certo. 30 anos. 30 anos, 15 anos, 10 anos. Verdade. Que seja 5 anos, deu certo. Uhum. Mas alguma coisa aconteceu que tornou aquela relação mais disfuncional do que era antes. E o que eu percebo que é o desgaste, né? São as coisas que não foram resolvidas ao longo do tempo. Então, Bert Hellinger diz que os casais não se separam por falta de amor. Os casais se separam por falta de ordem, uma ordem inconsciente. O inconsciente, ele tem uma maneira própria de funcionar nas nossas vidas. E a maioria das pessoas não aprenderam sobre isso. Como elas não sabem, elas tendem a quebrar essas regras, essas leis inconscientes. E aí a relação se desestabiliza. E muitas vezes elas não conseguem trazer de volta a relação para o eixo. E é por isso que os casais têm se separados. E eu percebo Mirella, que as pessoas não buscam, né, entender a questão do inconsciente. É um movimento ainda pouco conhecido, mas de extrema importância para o ser humano. Porque todas as pessoas que eu conheço, que eu trouxe para o Instituto Mirella Neri para fazer a terapia, para fazer o Movendo-se ao Êxito, para fazer qualquer curso, método que você... seus métodos, né? Elas falam, minha vida foi salva. É o que a gente escuta. E a minha também, né? Então, me preocupa muito as pessoas não saberem disso. E aí me causa uma certa ansiedade o fato de eu tentar explicar, elas não entenderem. E assim, a minha preocupação é para como nós vamos fazer para levar isso para mais pessoas, porque elas precisam disso. Essa pergunta é uma pergunta importante e é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Como conseguir levar essas informações para que a gente consiga salvar mais famílias. Sim. Né? Então eu acho que a gente precisa considerar alguns pontos importantes.
O primeiro deles é que não falta informação. Nós estamos numa era de muita informação. O que acontece é que a gente tem muitas informações equivocadas, muitas informações superficiais e rasas. Então, as pessoas estão até bem saturadas de conhecimento, mas o conhecimento que enfraquece, o conhecimento que nos tira força, o conhecimento que mais favorece a separação do que a união. E a prova disso é que o nosso país é o primeiro país no mundo em ansiedade, né? Mostra o tanto que nós precisamos de ajuda. E eu acho importante dizer que, então, a estratégia que a gente precisa ter é aumentar o nível de consciência da população sobre a seriedade desse problema e diminuir as objeções em relação à busca de ajuda. Porque, geralmente, as pessoas só buscam ajuda quando o desgaste está extremo e o casal já não tem mais força para superar, né? E, geralmente, eles buscam terapia querendo fazer terapia de casal juntos. Ah, isso é o que mais tem. Né? Isso é o que mais acontece. Inclusive, conheço casais que fazem. E aí? O que você percebe? Que não adianta, Mirella. Porque eu percebo que não adianta porque trata justamente o que você está falando. O superficial. Não trata o inconsciente de cada um. Chega lá na terapeuta, psicólogo, olha, vocês agora têm que todo dia de manhã beijar na boca. Todo dia de manhã vocês vão dar um beijo de manhã, um beijo à tarde, um beijo à noite. Não, eu juro por Deus, eu escuto isso. Sim. E como se isso fosse resolver uma coisa, você está totalmente desgastada. Como é que você vai querer beijar alguém 3 vezes no dia que você não está nem suportando ver? Na verdade, isso pode até ser um pouco agressivo. Sim. Né? Porque se você está magoado com a pessoa, o toque é algo desconfortável. Né? Então, isso pode agravar o problema. São estratégias simples para situações complexas. Né? Aí, de repente, acha que isso pode resolver e não resolve. Eu vejo que não resolve. E também, você sabe qual é a minha maior preocupação? E que é uma pergunta que eu quero te fazer. É a questão da mulher... Eu não vou falar mulher, vou falar dos dois. Quando um casal se separa, quem é o culpado? Essa pergunta é boa, né? Quem é o culpado disso? Porque a mulher acha que é o homem acha que é a mulher. Entendeu? Se você for conversar com cada um deles, ambos estão culpando um ao outro. Um ao outro. Não, e essa pergunta é excelente, a gente não pode deixar de responder também, porque da forma que você falou, parece que terapia não ajuda os casais. Né? Só que, na verdade, a terapia ajuda sim. É o formato dela que pode ser perigoso. É o formato dela que pode trazer desafios. Então, nós vamos falar disso também. Então, o primeiro ponto que garante o fracasso de um relacionamento é justamente esse. Quando a mulher olha para o homem e diz para ele, a culpa é sua, nós estamos brigando porque você está fazendo isso, isso e isso. E aí o homem olha para a mulher e diz, não, a culpa é dela. Né? Geralmente é assim, vamos para a prática, né? A mulher começa dizendo que o homem não está dando atenção, que o homem não está ajudando, que o homem não está provendo, e o homem reclama que a mulher está chata, que a mulher não tem tempo para ele, que ela só quer saber do trabalho. O sexo medíocre. O sexo, né? Porque homem reclama isso. Dificilmente um homem casado não reclama disso. Mas, Janine, hoje a coisa está mudando um pouco, tá? Hoje a reclamação maior tem sido, no consultório, tem sido as mulheres. Mesmo? Reclamando a falta de interesse dos homens, né, a pouca disposição, ejaculação precoce, um monte de coisas. Né? Isso está mais frequente hoje no consultório, muito mais frequente do que antes. Antes era quase 90% os homens reclamando do sexo medíocre, né? Indisponibilidade da mulher para atividade sexual. Né? Hoje o jogo está virando um pouco. Mas vamos lá, vamos ordenar aqui então nossa conversa. A primeira coisa então a entender é que esse movimento de acusação e responsabilização do outro é o ponto principal que faz com que esse casal não consiga realmente resolver essa relação. Porque o outro você não muda. Né? O outro não muda. Quem fez o DVI, né, que é o seu curso de volta ao início, percebe que
Se você tiver na expectativa que o outro vai mudar, você já pode pegar suas malas e ir embora. Porque você fala isso muito bem, todos os dias você vai ter decepção. Exatamente. E vamos combinar uma coisa? A gente tem dificuldade de mudar os nossos comportamentos. Sim. Né? A gente se decepciona com a gente mesmo. Exatamente. Nossa, eu não devia ter agido daquela forma. Não, eu falei que eu não ia, né? Geralmente a mulher fala assim, eu falei que eu não ia falar isso de novo, né? Eu não devia ter falado tanto, eu não devia ter tocado nesse ponto, eu deveria ter esperado para falar depois. Mas no outro dia você faz a mesma coisa, e de novo, e de novo. E é assim. Isso acontece porque a força do inconsciente, ela não obedece à nossa vontade, à nossa boa intenção, o nosso esforço, né? Isso precisa ficar muito claro para o casal. Nem sempre querer é sinal de conseguir. Sim. Eu falo, né? Entre querer e fazer e realizar, existe uma distância gigantesca. A gente tem que aprender sobre o inconsciente para diminuir essa distância. Então, quando um casal enfrenta desafios, a responsabilidade frequentemente é dos dois. Frequentemente. Porque é sempre a fome com a vontade de comer. Minha vozinha falava isso, né? Afinal de contas, o casal é sempre na medida. Exatamente. O casal tem sempre... Aprende isso, gente. O casal é na medida. Na mesma medida inconsciente, né, Janine? Porque é assim. É a força da atração, né? Por um tempo a psicologia mostrou a força da atração pelo pensamento. E hoje nós já estamos conseguindo provar que a força de atração é pelo sentimento. É o que sai do seu coração que atrai o outro. Então, frequentemente, pessoas que têm muitos desafios emocionais, ela vai encontrar outra pessoa que tem muitos desafios emocionais e aí elas não estão tão disponíveis para se entregar nessa relação. Relacionamento de casal é entrega. Se você não está diária, constante, né? E quando você pensa assim, eu já entreguei muito, a relação está te pedindo mais e mais e mais. E se a gente não entender muito isso, Janine, é até um ponto que eu acho importante a gente conversar hoje, a mulher ela vai achando que ela está perdendo a identidade dela. E hoje se tem um discurso de que você não pode se anular. E a mulher tem muita dificuldade de compreender a diferença entre anulação e submissão. Na minha visão, é uma linha muito tênue. E aí, quando a mulher não consegue se posicionar, ou ela está totalmente se anulando, e aí ela age num movimento completamente passivo, quase inerte, ela não se posiciona, tá? Ou ela vai para o extremo, que aí ela tenta se posicionar e ela se torna agressiva. Se a mulher ela entra na força masculina e ela quer conduzir, e ela quer impor, e ela quer que as coisas aconteçam da forma dela, ela vai ter que encontrar um homem que se submete. Sim. Porque os dois querendo... Homem fraco, né? Isso, e os dois querendo conduzir ao mesmo tempo é disputa, é briga. Essa relação não vira, né? Então, uma mulher, se ela chega com essa força extremamente ativa, a tendência dela é encontrar um homem extremamente passivo, né? E aí, a nossa essência de mulher feminina, e aqui a gente tá falando das mulheres porque nós somos mulheres, né? A gente vai falar um pouco dos homens também, mas a nossa força, ela é uma força mais acolhedora. É um movimento mais de aconchego, de puxar. Só que a gente não tem conseguido realizar isso. Então, isso distancia o casal. Então, resumindo, a responsabilidade é sempre dos dois. Se tem problema, os dois são responsáveis, cada um com a sua dimensão inconsciente. Se precisa de solução, os dois precisam se movimentar para a solução. Cada um com as suas próprias questões. Mas, a gente sabe, né, Janine? A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Na maioria das vezes, os dois não querem se movimentar juntos. Sempre é um deles só. Às vezes a mulher está buscando ajuda, às vezes o homem buscando ajuda. Aí a pessoa pergunta, mas se não for os dois, não vai ter solução? Se a gente cuida de um, a tendência é ele começar a evoluir,
a melhorar, o outro se inspira e vai buscar ajuda também. Também, né? Agora, quando a gente traz os dois juntos para a mesma terapeuta, vira o quê? Sucesso. Não. Ah, pra mesma terapeuta? Pra mesma terapeuta. Não pode de jeito nenhum. Até porque perde a confiança, né, Mirella? Você acha que você tá falando uma coisa pra terapeuta, no seu consciente ou inconsciente, você vai falar assim, ih, ela tá puxando o saco dele. Ela não entendeu como é que é. Ela não conhece ele, ela não entendeu dentro de casa. Como é que é? E aí, quando tem uma briga, né? E chega o casal frente à terapeuta, qual que é a tendência? A briga, pra mim, é a briga piorar, né? Porque cada um quer ter razão e a terapeuta no meio. Realmente. E eu não vejo como isso resolver, né? Porque quem vai pra terapia tá atrás de solução. Na minha visão técnica, gente, isso é a minha visão técnica, né? Pode ser que tenha profissionais que consigam gerar resultado assim, mas eu não sou a favor da relação, os dois frente a um terapeuta. Justamente por isso que a Janine pontuou. A tendência não é a pessoa abrir o coração dela. Diante de uma briga, eles vão chegar e eles vão querer convencer a terapeuta quem tem razão. E aí isso intensifica a briga. Então, na minha visão, é assim, você quer acelerar a sua separação? Começa uma terapia de casal. Eu não concordo tecnicamente. Até porque um casal, quando está enfrentando desafios, o problema não é o casamento. A gente não trata casamento, né? Isso precisa ficar muito claro. A gente trata as pessoas que estão no casamento. O que isso significa? Eu trago dentro de mim a história dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, e tudo que veio lá de trás me tornou a mulher, a esposa, a filha, a profissional que eu sou hoje. Não só o que eles me deram, mas principalmente o que eu fiz com o que eles me deram. Né? E aquilo que o meu marido traz também é a soma toda de lá. Então, se a gente for para pensar, é uma multidão aqui, com uma multidão aqui, querendo algo novo. Pra gente conseguir construir algo novo, a gente tem que deixar muita coisa pra trás, né, Janine? Mas muita. E como a gente tem muitas queixas dos nossos pais, é extremamente difícil deixar pra trás. É onde as brigas surgem. Então, no caso da mulher autoritária, essas mulheres que hoje em dia estão tendo dificuldade de relacionamento com o discurso que não precisa de homem, que não precisa de um parceiro. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu trabalho, eu não preciso de um parceiro sozinha. Mas na hora que você vai conversar com elas, são pessoas extremamente carentes, né? Que fica com esse discurso e tudo. É uma postura que elas têm em relação à família de origem? Ela começa a tratar as relações dela dessa forma? Na verdade, é resultado daquilo que ela fez com que ela recebeu dessa família de origem. Sim. Isso não tem a ver com o que os pais fizeram, né? Tem a ver com como ela introjetou isso nela. Então, por exemplo, quando uma mulher na família dela de origem assume o lugar do pai e se torna companheira da mãe, né? A mãe enfrentou desafios, ela estimulou a mãe a se separar do pai, ou então ela viu o pai agredindo a mãe. Por qualquer motivo, ela entrou no lugar desse pai, ela tende a desenvolver dentro dela mais a força masculina, né? E aí, inconscientemente, a mãe fica na posição do parceiro. Então, essa mulher, ela tem a ter muita dificuldade no relacionamento dela, porque ela vai entrar numa relação menos disponível, porque a atenção dela e o coração dela está mais voltado para essa mãe. Se ela viveu isso na infância, ela precisa realmente de um tratamento para poder sair disso, né? E aí, ou então, às vezes, essa mulher entrou no lugar da mãe dela. A mãe dela morreu cedo, ou a mãe dela a deixou, ela é uma filha adotiva, né? Então, essa mulher, ou também acontece com o homem na mesma proporção, né? E tudo isso é o que desencadeia os conflitos, né? Uma mulher que foi o parceiro da mãe, ela tem muita dificuldade de ser uma mulher para o homem dela. A mulher que foi mãe da mãe tem muita dificuldade de ser uma mulher disponível para o parceiro dela. E aí o parceiro acaba virando filho também, né? Sim.
Exatamente. Porque aí ela é provedora, né? Quando ela entra no lugar do pai nessa família, ela ajuda a mãe a prover, né? Ela ajuda a mãe a comandar a casa. Ela ajuda a mãe a tomar decisões. Então, quando ela entra numa relação de casal, ela tem dificuldade de permitir que o homem faça isso. E geralmente, como a mulher, na essência dela, precisa disso para ela se sentir segura e confortável nessa relação, por mais que ela faça e acaba disputando com ele, etc., no fundo ela não quer. No fundo, isso dói para ela. E aí, quando isso dói, quando isso pesa, e aí é onde surge a sobrecarga, ela começa a falar assim, não, esse parceiro não é bom. Eu preciso de outro, é melhor ficar sozinha, tá me dando trabalho, né? Então, essa mulher, a tendência dela é virar mãe, exatamente isso, né? O parceiro virar filho. Ou, às vezes, o contrário, né? Ela se comporta como uma criança, né? E esse homem vira o pai. E aí essa mulher tem dificuldade de ser a mulher, de entregar a mulher para o marido dela. E assim também acontece com os homens, né, Janine? Nós estamos falando mais das mulheres porque nós estamos tendo Você sabe que eu me lembrei de uma história aqui agora e eu quero te fazer duas perguntas. Eu estava com a minha irmã num lugar e ela encontrou uma velha amiga de muito tempo. E o discurso dessa amiga era o seguinte: não, eu trabalho muito para dar uma vida melhor para minha mãe. Aí eu perguntei, você se casou e tal? Ela, eu nem de homem quero saber. Eu não dou conta de ficar sob o cabresto de homem, não. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Isso a gente já sabe por que acontece, porque ela, né, entrou no lugar de mãe da mãe. Mas necessariamente, Mirela, você concorda que todo ser humano precisa de um parceiro? Ou tem gente que fica muito bem sozinha? Não, Janine, tem pessoas que às vezes elas se acostumaram com a solidão, né? Elas respondem melhor uma vida sem um parceiro. É mais raro, mas tem, né? Só que assim, é importante a gente explicar também que às vezes aquela pessoa naquele momento tem aquele discurso para justificar aquela escolha. Sim. Porque a mãe é o nosso maior amor. Sim. Pensa só, a gente fica dentro dessa mãe por 9 meses. A gente só respira porque ela respira. A gente só come porque ela come. A mãe aconchega, protege, sustenta até que a gente possa vir para a vida. É um vínculo muito profundo. Mesmo que essa mãe morra ou vá embora, ou seja imperfeita, é o nosso relacionamento mais profundo. Ninguém nessa vida vai fazer mais pela gente do que a nossa mãe. Compreende? Isso precisa ser compreendido nessa dimensão. Então, às vezes, o discurso dessa mulher é para justificar o fato dela não ter conseguido se desprender dessa mãe para cuidar da própria vida. Qual é o risco disso? A mãe partir, porque essa é uma ordem natural Sim. das coisas, e a pessoa acordar e falar o que eu fiz da minha vida, né? Então, se é uma escolha onde a pessoa já percebeu isso, discerniu, realmente decidiu de forma consciente por escrever a história dela dessa forma, tá tudo bem. Mas não é o que a gente percebe que acontece. Na maioria das vezes, Janine, essa pessoa, ela sai da relação, ela não entra numa relação, ela fica cuidando da mãe, né? E quando essa mãe parte, aí vem um susto. Algumas pessoas, inclusive, entram num movimento de morte. Né? Adoecem, suporta, né? Morrem cedo porque não suporta ficar sem a mãe. E isso acontece, muitas vezes essas pessoas também justificam que isso acontece pela mãe. Mas na verdade isso acontece porque essa pessoa tem dores emocionais, dores psíquicas que não foram tratadas, que faz com que ela tenha um apego, né, e não consiga se despedir para construir a própria história. Ela faz isso inconscientemente, mais por ela. Mas na mente dela, ela fala que não, que é pela mãe. E outro ponto importante da gente mencionar. Muitas vezes, quando uma mulher ou um homem tem um discurso de que, não, eu não preciso de família, né, eu não preciso passar por isso, eu estou muito bem sozinho, isso também tem a ver com o que ele ouviu. Aquilo que ele se convenceu.
E é muito triste em perceber que tem muitas mulheres que ouvem da própria mãe ou das avós, em função do sofrimento dessas mulheres, de que você não precisa de homem. Pais que ensinam as filhas, trabalha para você não ter que depender de homem, Meu né? pai falou isso pra mim, desde cedo. Então, e isso acaba sendo uma maldição, né? No sentido literal da palavra, maldizer. Aham. Né? Por um simples motivo. A pessoa vai se preparar para ficar só. Vai. Porque se ela não conseguir entender que ela precisa do outro, o outro precisa dela, e que é nesse encontro que a alma dela encontra paz, que a completude, a satisfação na vida vem dessa troca, ela não vai ceder. Não cedendo, a relação não vai virar. Mirela, e como desprender desses pais, que são os nossos maiores amores, inclusive da mãe, que eu vejo mais, para se entregar para sua família? Porque para mim é a maior dificuldade, porque na realidade eu te conheço há 16 anos. E tem 16 anos que eu tento desprender da minha família de origem, e o povo, e as pessoas acham assim, não, eu fiz o tratamento, agora eu desprendi, agora acabou, tá tudo lindo. É diário, né? Todos os dias da vida da gente, a gente tem que estar ali policiando, vendo, senão você tá lá. Você isso volta mesmo. pra lá. A dificuldade de se despedir, de se desprender da família de origem, sem dúvida é o principal ponto que faz com que os casais se separem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que nos prende. Porque às vezes a pessoa fala pra mim, não, mas hoje eu moro na Austrália. Não, eu moro no Canadá. Nem lembro dos meus pais, já tô seguindo a minha vida. Não, meus pais morreram quando eu tava com 1 ano de idade. Não, minha mãe morreu quando eu nasci. E aí acha que porque fisicamente estão distantes já se desprenderam. Não, não se desprenderam. Desprender é um movimento interno que ele só acontece quando nós estamos em paz com a história que a gente traz desses pais. Se existe no coração medo, raiva, culpa, pena, eu morro de dó porque, nossa, minha mãe trabalhou demais e agora no final da vida não tem dinheiro, tá sozinha, tá doente, meu pai tá com outro, meu pai morreu, meu pai abandonou, né? Ela não merecia estar passando por isso. Isso é pena. Isso é uma das coisas que mais prende, né? Então, ficar preso, Janine, tem a ver com esses movimentos internos. Né? E se eu te contar que a minha avó morreu no dia do Natal desse ano, dia 24 de dezembro. Ela já estava totalmente debilitada com Alzheimer. E aí, eu percebia esse movimento de pena da minha mãe e da minha tia em relação a ela. Teve um dia que porque assim, minha mãe trabalhou tanto, como não merece, olha, em cima de uma cama, pele e osso e tudo. Aí eu peguei, sentei as duas, e falei, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Você quebrou a anarquia. Peraí, deixa eu ser a mãe de vocês. Não, mas eu tava vendo que ela tava ali o tempo inteiro, né? Eu sei que eu quebrei, mas foi pro bem. Falei, deixa eu falar uma coisa. Enquanto vocês não pararem de ter pena dela, do jeito que vocês estão fazendo e tal, que a minha mãe trabalhou demais, ela vai ficar aí. Mirela, não sei o que aconteceu. Vai ficar aí cuidando de vocês. Vai ficar aí cuidando de vocês não deixam ela embora. É isso. Mirela, 1 mês depois, minha avó partiu. 1 mês depois, a minha avó partiu. E elas falaram pra mim, é exatamente o que você tinha falado. Porque ela tava ali o tempo todo, sofrendo horrores. Né? São movimentos do inconsciente que a gente não, às vezes, quem está nos ouvindo não acredita o quanto isso atua, mas atua e atua de verdade. Não, e é tão lindo, né? Te ver falando isso, Janine, porque visivelmente você quebrou a hierarquia. Eu quebrei, Mirela, mas eu precisava. Eu precisava que elas entendessem. Você queria que eu fizesse o quê? Qual era a dica? Deixasse lá do jeito que tava. Já me ensina aqui, porque como eu vou ser terapeuta do Instituto Mirela Neri. Então, vamos lá. Esse é um exemplo fantástico. Porque a gente só quebra as leis por amor. Entende? Os motivos, eles são reais, eles são legítimos e às vezes eles são até nobres.
Se a gente olha para a sua história agora e fica só com a história, se justifica. Sim. Só que as leis do inconsciente, elas não querem saber o motivo pelo qual você fez. Você não pode fazer. Porque o preço vem. Compreende? E esse é um dos pontos essenciais para a mudança. Porque a maioria das pessoas fazem, né? E porque elas fazem, se justificou, então tá tudo certo. Né? Então, assim, às vezes acontece muito, né? Já tô até aqui rindo internamente. Da pessoa chegar para mim e me propor algo que fere as leis. Por exemplo, pedir ajuda sem querer compensar, ou qualquer proposta. Sim. Algo que quebra a hierarquia, né? E eu falo que não. E a pessoa fala, não, mas nós estamos combinando como se o fato da gente combinar e entrar no acordo fosse nos poupar das consequências do inconsciente. E não. Você vai fazer pelo máximo amor. Uma filha, um filho abre mão do casamento para ser companhia para os pais no final por amor. E a vida não vai relevar. Janine, a vida não vai relevar. Não vai, porque essa pessoa, quando os pais forem embora, ela vai ficar sozinha. Exatamente. E a vida precisa de quê? De mais vida. Então, se essa pessoa, ao invés de suportar o presente dela e fazer algo maior e entregar a vida para as outras pessoas que estão ali, levar essa vida adiante, ela volta para cuidar desses pais. Imagina se todo mundo fizer isso. Aí acabou o mundo. Exatamente. Né? Então, essa força que nos conduz, que para mim é Deus, né? Soberano, nosso Pai amado, generoso, amoroso, a única coisa que Ele quer é que a gente olhe para frente. Para que a vida possa seguir, para que os nossos descendentes tenham a oportunidade de estar aqui, né? Isso é muito forte. Isso é o que Deus espera de nós. Porque, Janine, eu vou sair daqui, você vai sair daqui e a vida vai continuar. Vai. Né? A vida já existia antes da gente estar aqui nesse momento, né? E vai continuar existindo muito depois, né? E aprender a respeitar isso e entender como a vida funciona é que nos protege de nós mesmos. Desse amor cego que nós temos pelos nossos pais. É um amor cego. E há uma dificuldade, igual você falou, de sair daquilo ali. Tinha que ser matéria, pra mim tinha que ser matéria de escola. Assim, como é que você vai colégio? Vamos aprender a ler e escrever. Como é que você vai desprender dos seus pais na vida adulta? Até porque, por amor também, os pais protegem muito os filhos e acabam com a vida deles, né? Viram pessoas fracas. A forma mais segura, né, de você destruir a vida de um filho é excedendo na proteção. Exatamente. Né? Quando você excede na proteção, e a gente faz isso por amor e por emaranhamentos, né, pela essa dificuldade de compreender como as coisas funcionam e por uma carência, a gente faz isso com os filhos, amando muito. Né? Amando muito. E o filho, que no caso somos nós, que temos esse conhecimento, é engraçado que como é difícil você virar pro seu pai e pra sua mãe e falar, não, eu não vou precisar desse dinheiro aqui. Às vezes você tá quebrado, né? Às vezes você tá quebrado, precisa de ajuda. Não vou precisar desse dinheiro aqui não, porque senão eu vou um excesso de zelo comigo, um excesso de cuidado, e isso vai me fazer mal. Como é que você fala? Não, como? Pai ou mãe, é o seguinte, se você continuar me dando dinheiro, eu vou continuar dependente. Se você continuar me dando dinheiro, eu não vou ter motivo para sair de casa e construir minha própria família. Pra quê? Né? Acredita que eu conheci... menina, olha só. Conheci um rapaz esses dias, um pretendente, que com 5 minutos já não virou mais, depois da história que me contou. Aos 40 anos, entendeu? Acabou de sair da casa da mãe e virou pra mim e falou assim, não, eu vim morar sozinho porque eu não tava aguentando mais a minha mãe me dar dinheiro. Aí eu falei, você já namorou e tal? Não, nunca tive namorado, o máximo que durou foi 3 meses. Eu falei, tá vendo? Mirela, juro por Deus, isso acontece, as pessoas e não percebem, né? Não tem como perceber isso. Na verdade, a gente ri pra não chorar, né? Não, exatamente. A gente seria cômico se não fosse trágico. É que eu já, né, já
tem o conhecimento, tudo, eu já consigo identificar. Mas uma mulher, por exemplo, carente, que tá querendo um relacionamento a qualquer custo, tudo, cai na teia do pangaré. Cai na teia do pangaré. Depois fica o quê? Reclamando que o homem não presta, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, mas não veio pro recrutamento, não é isso, Mirela? Que a gente fala, não recrutou direito. Não recrutou direito, é isso mesmo. Ó, a gente precisa entender assim, é confortável não crescer. Porque aí você tem seus pais ali perto. Na verdade, isso também é uma estratégia inconsciente para não permitir que os nossos pais se despeçam da vida. Quanto mais o seu amor está desregulado em relação aos seus pais, mais tendência nós temos de querer prendê-los na vida. Então tem muita gente que fala assim, não, mas é porque eu estou cuidando da minha mãe. Não, é porque minha mãe depende de mim. Mirela, minha mãe me liga 24 horas. E eu falo assim, quem está dependendo de quem? Né? É muito comum a gente perceber que essa mãe que fica ali em cima, na verdade, ela não confia na capacidade desse filho ou dessa filha de se resolver, porque eles mostram isso. Então, crescimento, Janine, também é uma escolha. Sim. Depois que a gente se torna adulto. Né? Enquanto você é criança, você está só recebendo, né? E você está formando a sua identidade. Mas depois que passa a adolescência, se a pessoa não tiver mesmo disposição e consciência de que ela tem que fazer o movimento adequado para se desprender, é confortável ficar na mesma postura. É confortável não se desprender dos pais, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu cresci muito rápido, né? Então, e eu lembro até hoje das dores físicas que eu sentia com o meu crescimento. Né? E dói, do mesmo jeito que o físico dói, do mesmo jeito que às vezes você começa a estranhar o seu corpo, parece que você está inadequada naquela postura, você já não gosta tanto de você quanto você gostava antes. O crescimento físico é assim, e o psicológico também, mas ele é necessário. Nossa, eu me lembro de uma cena, isso nunca se me saiu da cabeça, há uns 15, 16 anos atrás, que logo quando eu te conheci, você falou pra mim assim, e eu assustei. Eu na verdade, não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. Na hora eu falei assim, Janine, vou sair da casa da minha mãe, eu preciso sair, porque ela não pode morrer. Ela não tá podendo nem morrer. Eu falei, como assim? Ela não pode morrer? Não, porque se eu não sair e ficar dependendo dela até hoje e tudo, a minha mãe não tá tendo direito de morrer, porque eu tô lá, e ela tá cuidando de mim, eu preciso cuidar de uma casa. Eu fiquei pensando, falei, eu vou sair da casa da minha mãe, nada, pagar conta de luz. Tá? Falei, Mirela é doida. Depois, mais pra frente, que eu casei e tudo, eu fui entender do que você estava falando. Mas é exatamente isso. É a decisão pelo crescimento. É a decisão pelo crescimento. Né? Pensa assim, na minha vida, eu imaginava assim, vou casar 26 anos, já vou estar com 3 filhos, casada. Deu 35, eu não tinha casado. Falei, nenhuma mãe merece viver. Eu falei, mas você vai morar onde? Não, eu vou alugar um apartamento. Eu, pra quê, gente? Pra quê? E essa pergunta foi o que a minha mãe me fez e o meu pai me fizeram. Pra quê? Eles eram separados, mas muito amigos, né? Meu pai até disse, mas minha filha, você sempre teve um relacionamento tão bom com a sua mãe, vocês estão brigando? Não, se você quiser vir morar comigo, tem um quarto aqui. Eu falei, pai, eu não tô brigando com a minha mãe. Né? Não me falta amor, nem cuidado, nem carinho na casa dela, e também não me faltaria aqui. Eu sei que eu posso vir. Mas é exatamente por isso, eu disse pro meu pai. Se eu continuar na casa da minha mãe, né, eu ainda não me casei. Dessa maneira, eu não vou saber cuidar da minha casa. E se eu não tiver um parceiro, minha mãe não vai ter tranquilidade para se despedir da vida. Né? Gente, que peso a sua mãe saber que na fase que você chegou da vida agora, você está sozinho. Você não tem uma rotina onde você consegue suprir as suas necessidades emocionais, não falo nem a física. Né? Consegue se resolver. E aí eu decidi, né, ir na minha casa, gente, é importante eu contar isso para vocês. Na minha casa, isso era muito forte. Nenhuma mulher se separava para morar sozinha. Meus pais não aceitavam isso. Então, assim, um dos pontos principais do meu desprendimento
foi justamente tomar uma decisão completamente sozinha, sem que eles participassem. E sabendo que isso iria feri-los, né? Então, assim, e isso aí tem gente que fala, mas isso não é quebra de hierarquia? Não. E respeito à hierarquia não é uma obediência cega. Porque se os filhos obedecessem cegamente, os pais, não haveria evolução. É você entender o seu momento, agir com a idade que você tem, se responsabilizando pelos seus atos e pelas suas escolhas, com o coração agradecido pelo que você recebeu. Então, quando eu decidi sair de casa, Janine, na minha visão era assim, essa era a melhor forma de garantir para minha mãe que tudo tinha dado certo. Mesmo que ela não quisesse, eu queria que ela assistisse, que eu seria capaz de ter minha casa, de prover, de me resolver sem precisar dela. Entendo. Agora, mudando de assunto, eu queria saber o que você acha em relação às pessoas que foram casadas, se separaram e têm enorme dificuldade de arrumar outro relacionamento. Sim. Tá. Isso... Corta, Miranda. Ai, Janine. Por que o que foi que eu fiz? Nada, eu só tô rindo. Você tá perguntando o que toda audiência gostaria de ouvir, né? Não é? Seu coração tá lá conectado, né? Uai, Isso mesmo. Na maioria das vezes, a pessoa, quando ela se separa, parte para um outro relacionamento, e esse outro relacionamento, ou a possibilidade de outra pessoa não chegar, não dar certo, é porque tem questões inconscientes que ela tem que resolver. Que, na maioria das vezes, está relacionado a essas relações, ou essa relação que não funcionou bem. Tem algo ainda que precisa ser resolvido internamente, tá? E também, consequentemente, em relação aos pais. Que é o motivo que fez com que ela se separasse, né? Enquanto a gente não se dispõe a curar isso, é como se outra pessoa não tivesse chance com a gente, porque a gente não fica disponível. Até porque atrai o mesmo padrão, né? Normalmente. E é comum... Que foi aquele que você separou. Exatamente, é isso mesmo. E outra coisa que é muito comum é você atrair uma pessoa com a mesma dimensão inconsciente que você, só que ir agravando o problema, né? Porque o inconsciente ajuda o problema a ser agravado para você também compreender que é necessária uma solução ali. E o inconsciente não vai ceder. O consciente não dá trégua pra gente, né? Não dá. não dá trégua pra gente. De jeito nenhum. É uma força que vai te ajudar a andar na linha de uma maneira ou de outra. Outro dia eu vi um casal, casado ainda, em que a mulher fez uma feiura tão grande que eu fiquei com vergonha até do porteiro que estava do lado. E assim, e eu tô percebendo a falta de comunicação, né, entre os casais, que tá muito grande. Não tem mais. Eu não sei se eles têm preguiça de conversar. A DR, né, que inclusive é tão mal falada, né, discutir o relacionamento, que pra mim, dependendo do que é um diálogo, porque assim, também a DR só reclamação, nenhum homem aguenta, né? E nem a mulher. E nem a mulher. Que porque tem hoje... tem homem que tá no papel do feminino. Hoje os homens que estão mais conectados com a força feminina, eles estão palestrando, né? Estão palestrando. Eles agem como a mulher, eles querem discutir a relação, querem cobrar, se sentem não amados, né? Tá meio invertido, né? E aí eu percebo muito essa dificuldade na comunicação. Eu tenho aprendido muito, né, com o seu programa de volta ao início, a questão da comunicação, mas eu percebo que geral não sabe conversar, não sabe como dialogar. Eu falo, faz isso aqui pra mim desse jeito aqui. Não, mas aí você não faz nada pra mim. Eu acabei de te pedir um negócio aqui, não sabe conversar. Mirela, como é que a gente conversa com esse parceiro, Mirela? Eu vou falar que eu ensino o que eu tô aprendendo, né, Porque seguramente esse também é o meu maior desafio. Com certeza, com certeza. Eu acho assim, nós temos 2 pontos essenciais da comunicação, né? A omissão, que é uma escolha muito frequente das pessoas, não falar, não tocar para não ter problema.
E aí o problema cresce muito. Nossa, eu sou muito dessa. Né? Meu Deus. É, Janine. Nossa, que eu tenho preguiça de DR, que eu não aguento. Aí eu já sei assim, ó. Eu vou conversar, eu já sei o que ele vai responder, o que vai acontecer. Aí no final, quando eu lembro, eu falei, não vou falar nada não. Aí você deixa. Deixo. Deixo. Então, eu já sou o contrário. É a força masculina, né? Que é o meu problema, que é o meu maior problema aqui. Atuando. É. Eu já sou o contrário. Eu já penso assim, gente, se eu não falar, isso vai crescer. E às vezes, a hora que eu vou falar, não sai da maneira, porque é muito comum a mulher não saber se expressar e falar muito, né? A maioria das mulheres fala muito e a maioria dos homens não tem paciência para ouvir tanto Sim. as mulheres. Então, esse é um cuidado que eu tenho, que é um cuidado que eu oriento, né? A gente não pode nem se omitir, nem exceder. A gente precisa aprender a conversar. Só que aqui a gente precisa colocar um ponto bem importante. Não adianta treinar uma comunicação eficaz sem trabalhar no inconsciente de cada um o que está tornando aquela comunicação disfuncional. Por um simples motivo, Janine, pega os fatos. A proporção, a intensidade do conflito não é proporcional aos fatos. Então, às não vezes, é proporcional não aos é, fatos. nunca Normalmente é. um problema. Aí entra o meu problema, porque eu não conversei lá, entendeu? Aí juntou e ficou. E acumulou. Foi. E a sua inabilidade, a inabilidade das pessoas tratar isso tem a ver com as dores não curadas lá do passado. Então, geralmente, quando você cura as suas dores do passado, é natural que a comunicação ela vai ficando mais fácil. Porque o outro não toca na sua ferida com a mesma intensidade. Então, você já percebe o momento adequado de falar, qual a palavra ou qual situação faz com que o outro saia do prumo ou que você saia do prumo. Até uma dica que eu quero dar sobre comunicação aqui. Então, quando as feridas elas estão mais cicatrizadas, a relação com o outro não cutuca a sua ferida. O problema é que na nossa sociedade nós não aprendemos a tratar as nossas feridas daquilo que a gente viveu na nossa experiência dentro da barriga da nossa mãe e na infância. Aí tem um acúmulo de dores, sobretudo relacionadas ao medo da rejeição, ao medo do abandono. E qualquer reação do parceiro que te aponte o medo do abandono, o medo da rejeição, você já age numa proporção mais intensa. É, o meu abandono. E aí é o que acontece, o meu também é o abandono. O que acontece é que desregula tudo. Então não adianta a gente querer ajustar os fatos que o casal está discutindo, porque não é sobre aqueles fatos. É muito mais profundo, né? Vai lá no... que o pessoal gosta muito de chamar de gatilho, eu não sei como é que você chama. Gatilho mesmo, pode ser gatilho, né? Uhum. É o gatilho desperta dores, né? Agora, uma coisa que a gente precisa, que é a minha orientação em relação à comunicação, que eu gostaria de deixar aqui hoje, né? Se você pretende ter um relacionamento de casal que funcione, um dos pontos essenciais na comunicação é você ter certeza que omissão vai desgastar, né? E falar de forma inadequada também vai. Então, você tem que ter o compromisso de aprender sobre equilibrar esses dois extremos, o que é um aprendizado grande. E uma das coisas mais importantes para esse aprendizado é você perceber o que acontece, quais são os fatos, quais são os comportamentos do outro que desencadeiam em você reações impulsivas, agressivas, triste. Então, assim, você identificar qual é o gatilho. Porque a hora que você identificar o que o outro faz que tira você do sério, ou que faz com que você recue e vá para o seu casulo, né? Você já começa a perceber e frear isso antes. E mais uma vez aqui nós precisamos dizer que a gente tem que conhecer mais sobre a gente do que pelo outro. Porque o outro você não vai mudar. Mirella, vamos fazer uma cena aqui, você que acabou de mudar? Vamos. Eu sou o Rodrigo. Aí você vai falar a mulher que dá o escândalo e a mulher que como tem que agir certo. Tá bom, só se você combinar que o Rodrigo não vai ver esse podcast. Tá bom. Não, então coloca outro casal. Normal. Eu coloquei o Rodrigo aqui porque depois você vai falar que age certo. Vamos falar que é o Márcio. Tá, o Márcio. Vamos Acabou lá. de mudar.
Aí você vai falar, aí você vai, pede pra trocar alguma coisa que você quer trocar na casa, a luz, sei lá, não sei. Ah, tá. Isso tá acontecendo lá em casa, Eu inclusive. sei. Ou qualquer coisa. Então, vamos lá, né? Amor. Ai, eu não tô gostando dessa luz. Ela é muito branca. E eu acho que deixa a casa tão fria. Será que você pode trocar pra gente? Esse aqui é o marido. Será Oi? A luz, Que foi? amor. Você não acha que essa luz deixa a casa assim com aspecto mais frio? Não. Tá te Não. incomodando? Tá, amor. Ah, eu gosto muito mais da luz amarela. Olha a luz do nosso quarto. A amarela parece que a gente fica mais assim, sabe? Eu acho mais aconchegante. Ah, Sem falar, amor, você quer ver? Eu vou te mostrar. A luz lá do escritório, essa luz branca, eu fico horrorosa para gravar os vídeos. A amarela me deixa muito mais bonita. Inclusive para fazer foto para você. então nós podemos pensar. Nós podemos pensar. Pronto! Agora vamos fazer o que a mulher brasileira tem feito. É. Aí você tem que esperar, geralmente um mês, Um mês, dois. É. E quando não troca? Você vai lá e compra e você mesmo faz? Como é que Então, você faz? se você vai lá, compra e você mesmo faz, o que você está ensinando para esse homem? Que você é autossuficiente, que não E precisa que eu dele. vou fazer sempre. É. Que ele não precisa fazer. É muito mais fácil você ir lá e fazer. Né? Aliás, as mulheres hoje, né, têm muito mais facilidade. Você pega o celular, você encomenda o produto do Mercado Livre, que chega hoje, aqui, Na sua casa. aqui em casa, hoje chega hoje. Ou amanhã o produto chega, você liga para um eletricista, o cara vai lá e troca. Agora vamos É fazer. o caminho mais fácil. Então vamos fazer. É o caminho mais barato. Barato. Só que o preço para o casamento é altíssimo, né? Agora vamos fazer a mulher que não Atual. tem o nosso conhecimento. Me dá. Vamos lá. Luz amarela, luz branca, não Tá. sei o que é. Amor, tô querendo trocar essa luz aqui, ó, porque eu não tô gostando muito. Amor, tô falando com você. Oi, menina. Amor, tô falando com você. Ah. Essa luz, vamos trocar, essa luz tá muito Não, ruim. não tem dinheiro mais não. É outra coisa. Essa reforma aqui, a gente gastou muito. Isso aqui tá ótimo, tá dando pra enxergar, tá excelente. Amor, mas eu não gosto não. Não tô achando muito boa, não. Não tô gostando, assim. Não tá bonita, eu não gosto, a casa fica feia. Mas eu não pra quê? gosto. Pra que você vai gastar dinheiro com isso agora? Por que eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero, amor? Gente, porque não tem necessidade. que você não tá vendo. custa aqui, ó? Vai gastar o quê? 200, 300 Não, reais? você não tá entendendo. Não, Você seu estourou problema o cartão sempre... de crédito. Não, seu problema... Ué, mas eu pago. Qual que é o problema? Não, porque que você tem que fazer a conta, O né? cartão é meu. Mas, gente, Por que você tá reclamando isso, amor? desnecessário. Desnecessário pra você. Por que você não entende as minhas necessidades? Por que as minhas coisas pra você não são importantes, amor? Porque existe a luz aí. A luz tá aí. Sim, não mas tá eu escuro. não quero essa luz. Eu quero uma luz amarela. Resolve você. Tá, eu Resolve vou você, porque eu não resolver. tenho paciência pra isso, não. Não tem problema, não Tem precisa esse de tipinho você. de problema, não. Pode Traz um deixar. problema. Vou ligar pro João, ele vai trocar. Fica tranquilo, você não precisa preocupar com isso. Tá. Eu muito resolvo. Obrigada. Eu muito resolvo. obrigada. Esse tipo de coisa aí realmente não está fora do meu Tá, script. deixa comigo, eu resolvo. Não é assim? Eu resolvo tudo, né? Resolvo tudo, as coisas dos meninos, eu resolvo tudo. Tudo? Ah, então eu não O faço que nada. você fez hoje? Me Não, eu fala. não faço Como é nada. que foi seu dia hoje? Hã? Conta. Eu trabalhei. Você viu a hora que eu acordei? Você viu Eu a saí hora de que eu casa? acordei? Você viu que eu trabalhei? Pois Você viu como é que eu você foi cheguei? só trabalhar. Você viu que eu trabalhei, que eu fiz compra do supermercado, que eu fui. Você só lá, reclama. Eu fui cuidar da sua mãe. Tudo que eu faço pra você não serve. Você só reclama. Cuidar da sua mãe. Ó, Aí. eu vou pro quarto. Vou pro quarto. Eu não tô querendo esse assunto realmente. Você nunca tá satisfeita com nada. Nem você. É um exemplo claro, né? Claro. Triste, né? E triste. E Seria cômico se não fosse trágico. exatamente. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E aí, sabe o que acontece de mais sério nisso? É que essa mulher sai magoada, sai chateada, esse homem também.
E aí ela vai encontrar uma mulher que vai dizer pra ela, mas você não precisa passar por isso. Toda Você é hora. independente. Mas Você já parou pra pensar que se você hoje deixasse esse marido, você teria muito mais tempo pra ganhar dinheiro, ou o tanto de dinheiro que você tá ganhando, amiga. Outro dia eu vi uma cena dessa de uma amiga falando pra outra, e eu vim com a frase, falei assim, você não tem esse direito. Quem se mete na vida do casal está a serviço da separação. Você não pode falar isso. Entendeu? Exatamente. Aí a pessoa ficou assim, não, mas eu tô falando. Eu falei assim, pois é, mas não deve falar. Eu sempre falo assim, e quando você estiver dormindo sozinha, sua amiga vai lá dormir com você? Como é que vai ser isso? É muito fácil falar. Porque as pessoas são imediatistas e não pensam no bem-estar da família. E isso pode ser... Quando você fala assim, não, mas a luz eu queria trocar porque... Olha tanto que eu tô feia. Como é que eu vou tirar foto pra gente ficar bonito e não sei o quê? Você traz você floreia o negócio, você traz uma coisa feminina que... E você mostra a importância dele, né? Eu acho assim, quando você fala isso, você tá mostrando pro outro que ele é importante, que você tá pensando nos dois, né? Não é um pensamento individual. Eu acho que a questão que fere muito a relação de casal são os pensamentos individuais, né? Quando o homem sente assim, ela tá pensando só nela, né? Mas quando você mostra que não, que você tá pensando nos dois, é diferente. Né? Realmente. E isso tá acontecendo para todo lado. Sim. Ninguém tem paciência mais. Tá todo mundo cansado, sobrecarregado, e todo mundo... O homem não aguenta mais reclamação e tudo. Eu não sei como é que nós vamos fazer pra salvar esse povo, não, Mirella. Vamos dar um jeito, fazer uma campanha aí. A gente salva a gente primeiro, amiga. A gente se torna uma referência, um modelo. Não está fácil, mas eu já melhorei demais. Então, Mirella, para finalizar, a única coisa que eu queria saber, a última coisa que eu queria saber é como é que esses casais vão salvar os filhos. Tá, a primeira coisa que eu queria falar a respeito disso é que você falou assim, esse conhecimento deveria estar nas escolas. Sim. Eu vou te dizer que esse conhecimento deveria estar na maternidade, nas clínicas ginecológicas. As mães, ao descobrir que estão grávidas, elas já deveriam começar a ensinar esse bebê dentro dela, sobre o funcionamento dele, sobre os relacionamentos. Outro dia um seguidor me passou uma mensagem assim, qual é a melhor idade para ensinar meus filhos sobre finança? Aí eu perguntei, quantos anos seus filhos têm? 3. Eu falei, já passou. A melhor idade era quando eles estavam dentro da barriga da mãe. Né? Porque aí eles estão sentindo e aprendendo tudo que essa mãe e esse pai está sentindo, né? Então a gente já deveria ensinar tudo sobre isso na maternidade. O ginecologista orientando a mãe, ensinar tudo sobre relacionamento enquanto a criança está dentro da barriga. O bebê, o feto está dentro da barriga. Mas isso não acontece, né? Então, assim, já que não acontece, a gente precisa tratar a realidade de hoje. E hoje, os casais precisam aprender como o inconsciente funciona. Precisam tratar individualmente o seu inconsciente. A sua história. A história com a sua família. Para se colocarem mais disponível para o outro. Quando eu me trato, naturalmente eu fico mais disponível para o outro. E aí a relação tende a se fortalecer. E para concluir, nós não falamos o ponto mais importante, Janine. O que eu percebo? E esse é um tema profundo, talvez um tema para o nosso outro podcast, né? Mas isso também acontece muito porque o homem e a mulher hoje estão muito distantes de Deus. Sim. Né? Então, eles conduzem o casamento sem a presença de Deus, sem compreender os princípios divinos. E muitas vezes essa mãe se apresenta para o seu filho, esse pai se apresenta para o seu filho como se eles fossem os heróis dessa história. E aí esses filhos começam a criar expectativas no desempenho do pai e da mãe. Então, na nossa cultura, nós crescemos achando que os nossos pais são perfeitos. A gente acha que é herói. E a gente dá uma decepcionada quando chega ali pros 13, 14 anos. Eu lembro perfeitamente quando eu comecei a perceber
erros, lógico, né? Nós são seres humanos imperfeitos e tudo. Você dá aquela decepcionada, você fala assim... E você percebe que é exatamente nessa fase que a tristeza entra na sua vida. E você começa a julgar. A solidão, as traições. Porque até então, quando a criança não tinha esse tipo de avaliação, ela era feliz, ela era alegre, a vida era leve. Entende? Então, assim, os pais prometem ser esses heróis. Prometem ser perfeitos. E aí, quando esse adolescente se frustra, ele não entende que essa é uma condição humana. A imperfeição é uma condição humana. Ele vai para a relação de casal querendo ser perfeito, apresentando só as características positivas e exigindo do outro isso, né? E quando a gente não enxerga Deus e a nossa humanidade, quando a gente não tem a humildade de reconhecer que nós somos imperfeitos, pecadores e que nós vamos errar, ensinamos isso para os nossos filhos, nós estamos distante de Deus. Sim. É onde os pais se perdem. Porque eles vão errar. Eles vão errar. Nós vamos errar. Né? Então, a nossa tarefa para os nossos filhos deveria ser, olha, nós somos imperfeitos. Eu vou errar com você todos os dias. Perfeito aqui é só o nosso Pai. O nosso Deus, Ele é perfeito. Mas mesmo com toda a minha imperfeição, a minha tarefa aqui na vida é te conduzir a sua é me respeitar. Sim. O fato de eu estar errando não te dá o direito de me criticar. Né? Só que os pais não fazem isso. Não. O que os pais fazem? Eles buscam se adequar à necessidade do filho. Aí vira um filho ditador dentro de casa. Exatamente, né? E aí desregula toda a família. Gente, que maravilha, adorei esse bate-papo. Se deixar aqui a gente fica até amanhã, né? Né? Mas o Márcio cortou a gente, ó. O Márcio é o DJ Tesoura. O freio de mão, ele é o freio de mão, né, Janine? Ainda bem, né? Senão a noite ia cair, o sol ia chegar, né? E aí, Márcio, o que você achou? Tem que encerrar. Aí, eu acho que já tá encerrando. Gente, ela é assim. Pode ir acostumando, né? Mas, amiga, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. A disposição de estar aqui, né? Esse coração disposto a ajudar, a servir, a se tornar essa mulher incrível que você é, cada dia melhor, mais generosa, mais carinhosa, mais amorosa com as pessoas. Ai, graças a Deus, gente, saiba, isso é evolução. Que você me inspira, viu? Obrigada. A continuar firme. Você eu não vou nem falar, né, Mirella? Porque... E obrigada à nossa audiência, né? Logo, logo tem mais. Um abraço grande para vocês. Outro enorme pro Márcio, que tá aqui ajudando a gente. O Diego também, que tá lá em cima, passou de fininho. E logo, logo nós temos mais novidade aqui no canal. Fiquem com Deus, que Deus abençoe imensamente a sua família. Amém.